Polícia Militar do Estado do Rio teve nos últimos 26 anos 20 mil baixas permanentes e temporárias. Estão aí incluídos os mortos por causas não naturais, feridos e afastados por problemas psicológicos. São números muito altos, comparáveis aos de mortos e feridos em guerras. O policial do Rio sai para o trabalho diário nas ruas sem saber se volta ileso para casa. Para discutir o assunto, eu recebo o deputado Renato Zaca, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Polícia Militar do Estado do Rio. O coronel Fábio Cajueiro, presidente da Associação Beneficente Heróis do Rio de Janeiro. Eu converso também com os policiais militares Rafael, Santa Rosa e Fávaro, que foram vítimas de criminosos durante operações policiais e que estão hoje na reserva. Muito obrigada pela presença de todos, bem-vindos ao Alerj Debate. Eu queria começar com o Coronel Cajueiro. Coronel, eu queria que o senhor falasse um pouco da associação. Quando ela foi criada, por que o senhor resolveu criar e qual é o principal papel dela? A associação foi criada ano passado. O objetivo dela é auxiliar, cuidar do policial militar e da sua família, especialmente aqueles que são feridos graves e os familiares, né, e órfãos dos policiais militares mortos. Nós nos inspiramos na Fundação Abrigo do Marinheiro, da Marinha de Guerra do Brasil, cujo meu avô foi integrante. Meu avô chegou a patrulhar o Atlântico Sul durante a Segunda Guerra Mundial e lá eles conseguem vários tipos de descontos, plano de saúde, seguros de vida e outros tantos descontos, e ainda assim passam para as esposas quando falecem, passam para as filhas, para os netos. Por exemplo, meu avô faleceu, passou para minha avó, que quando faleceu deixou o plano de saúde para minha mãe, seguro, que chegou até os meus filhos, netos dela. Quer dizer, é algo muito interessante, a gente quer e está tentando construir algo similar para a Polícia Militar. É uma parceria junto com a Polícia Militar, também para adquirir coisas, né, próteses, órteses, remédios, porque os processos de licitação pendurados na Lei 8666 demoram, às vezes, mais tempo do que a pessoa que está necessitando daquilo consegue, né, suportar. Então, também tem esse auxílio, né, e assim, o apoio muito grande dos nossos comandantes gerais e do atual secretário de Estado de Polícia Militar, para que isso aí aconteça. O senhor tem ideia de Essa quantas é a origem pessoas da hoje associação. podem precisar da ajuda dessa associação? Quantas pessoas, entre PMs, familiares? Olha, se a gente contabilizar ativos, inativos, pensionistas, né, dependentes e familiares, nós vamos chegar aí a ordem entre 300 e 400 mil pessoas. Então, assim, vamos dizer, o market share, né, o tamanho das possibilidades de atingir isso são grandes. Óbvio que nem todo mundo vai se associar, mas a gente quer criar modelos de associação de um nível bem barato até um nível mais caro, e ainda a gente, uma surpresa muito positiva nossa, depois que a gente desencadeou documentário, campanhas, né, de divulgação das nossas questões, muitas pessoas da sociedade civil aderiram espontaneamente. Então, a gente tem trabalhadores variando de níveis mais simples, até juízes, desembargadores, políticos, né, que nos ajudam e querem contribuir voluntariamente. Quando a gente estava na direção da assistência social, da DAS, da PM, a Diretoria de Assistência Social, havia essa necessidade de um local que a gente pudesse. Mas como é que eu ajudo? Eu ajudo, qual a conta que tem para depositar? A gente, como órgão público, não tinha isso. Então, Sim. essa também foi uma das funções, né? A associação ela é formada só por PMs voluntários, para que não haja aquela questão de desvio de dinheiro, o camarada quer se locupletar, quer ganhar rios de dinheiro como presidente, diretor. Não, ninguém ganha nada, né? Uma associação em que a satisfação é ver melhorar a vida do outro policial, até porque mais adiante pode ser a gente mesmo, ou as nossas famílias a usarem. Essa que é a ideia. A gente tem a participação aqui de 3 PMs, né, que hoje estão na reserva. Eu gostaria de ouvi-los. O PM Rafael, o senhor sofreu um atentado, né, perdeu a perna esquerda. Hoje o senhor vive em Portugal, como muitos brasileiros optaram, né, por viver em Portugal. Eu queria que o senhor falasse se essa decisão de deixar o país tem alguma coisa a ver com algum trauma que o senhor tenha sentido desse acidente. Fala um pouquinho aí da sua história para a gente, por favor.
Claro, boa tarde, prazer estar falando com a senhora, né, e com a audiência da TV Alerj. A decisão, eu já havia tido uma vontade de viajar, de conhecer outros países, mas a polícia sempre foi minha paixão, e enquanto eu estivesse na ativa, eu jamais teria deixado. E a partir do momento em que houve esse atentado e eu perdi a perna esquerda, automaticamente eu tive que passar para a reserva e não havia mais uma função que eu pudesse exercer, porque a gente tem uma lei que impede que o policial que esteja reformado tenha qualquer atividade se ele não puder fazer a atividade fim, que seria realmente o combate, né, ou o policiamento ostensivo, como é natural para a polícia militar. Então, após o meu acidente, eu passei por mais 3 situações de risco iminente com a minha esposa dentro do carro, onde nós, infelizmente, o GPS nos levou para dentro de uma comunidade, onde desferiram tiros na nossa direção, depois passei por um arrastão na Avenida Brasil. Foi o que motivou muito a minha ida para Portugal, porque quando eu sofri o atentado, eu vi a falta que eu, como pai, como esposo, como familiar, faria para minha família. Então, eu passei a ter uma consciência um pouco mais voltada para minha família e decidi viver num lugar onde se manter vivo não fosse uma preocupação, e isso Portugal me oferece muito bem. O senhor disse que a legislação não permite que quem está na reserva continue trabalhando. O senhor gostaria, por exemplo, de exercer uma função administrativa ou alguma função na Polícia Militar que o senhor que não dependesse do esforço físico? Sim, no meu caso, sim. Eu não tenho certeza se eu respondo por todas as pessoas feridas nesse sentido. Claro, claro. Porque nós temos alguns entraves no sentido de perder coisas que nós conquistamos para poder voltar a trabalhar. E às vezes não faz sentido a legislação. Mas se eu pudesse continuar com a minha patente e até alcançar coisas maiores, porque a gente entende que é justo. Se eu pudesse exercer alguma função com o conhecimento que eu adquiri dentro da corporação, se eu pudesse ajudar de alguma forma, é óbvio que eu gostaria muito, porque isso para nós, né, para muitos de nós policiais, é um sacerdócio. Se a gente pudesse continuar a contribuir, a nossa função, a nossa missão é servir. E, infelizmente, quando acontece um acidente, a gente acaba não podendo contribuir com conhecimento, de alguma forma. Então, no meu caso, sim, eu gostaria de estar contribuindo de alguma forma. Obrigada, Rafael. Posso ouvir o Fávaro agora? Queria que você contasse um pouquinho a sua história também, o acidente que você sofreu e como é que foi essa sua passagem para a reserva. Eu fui baleado atendendo um disque de denúncia no Morro do Falé Fogueteiro, e a minha unidade foi encurralada e sobre troca de tiro eu acabei sendo alvejado por 2 vezes. Um tiro atravessou meu colete, meu corpo, e atravessou o colete novamente, e o outro tiro pegou no meu pescoço, me deixando tetraplégico. E completando a situação referente ao trabalho, acredito que eu fiquei em invalidez fisicamente, mas isso não me torna inválido intelectualmente. Então, eu acredito que, através dessa questão, eu possa, sim, contribuir muito, tanto na Polícia Militar, quanto em qualquer outro órgão. Então, acredito que a aposentadoria pro policial militar, ela é referente à condição de trabalhar no operacional, na parte fim policial. Mas, no demais, na parte administrativa, na parte operacional, administrativa e na parte de intelectualidade em outros exercícios, eu não vejo obstáculo nenhum, a não ser perante a uma lei ao qual o nosso querido deputado Zaga também poderia nos ajudar a modificar. O senhor disse que estava de colete no dia que foi baleado e ainda assim a bala atravessou o colete. Sim, dependendo do colete que você utiliza, o tiro de fuzil ele é transfixante. Então, o colete ele segura uma determinada munição e ele tem uma proteção, os mais modernos de fuzis, em alguns locais. Infelizmente, a munição no local ao qual só seguraria
munições de pistola. Como a munição foi transfixante, ela atravessou meu corpo por 2 vezes e eu nem sequer sei qual tipo de calibre foi. Isso faz quanto tempo, então, PM Fávaro? Faz quanto tempo que aconteceu esse acidente? O meu incidente ele foi em setembro de 2011, mais precisamente dia 10 ou dia 11, acredito. E foi justamente atendendo aquilo em que nossa equipe era mais especializada, que era atender ao disque denúncia dentro de área conflagrada. Então, nossa equipe foi premiada durante 2 anos por melhores resultados nesse tipo de operação e, infelizmente, nessa de setembro de 2011, eu vi ser alvejado durante essa troca de tiro. Nós fomos para encurralar e acabamos sendo encurralados pelo número de traficantes que existia no local. Então, Santa Rosa, conta um pouquinho a tua história, fala como é que foi a tua história na PM, e eu estou sabendo também que você hoje estuda literatura e filosofia. Como é que foi essa passagem da Polícia Militar para uma área tão delicada, tão humana, né? Como é que foi isso? Como eu estava falando com o pessoal aqui, eu entrei para a polícia... Eu sou filho de policial, né? E estava explicando para eles aqui, eu tentei a vida toda evitar entrar para a polícia, por causa de todo o contratempo que meu pai teve quando estava na ativa. Mas um dia eu decidi entrar para a polícia e tentei seguir a mesma história que do meu pai, que cumpriu os 30 anos dele sem ter punição alguma. Só que essa carreira durou muito pouco tempo, porque em outubro de 2015, dia 8 de outubro, estava saindo de serviço, eram 10 para as 8 da manhã, saía do serviço 8 horas da manhã. Eu e meu companheiro, o Cabo Fernandes, que inclusive foi promovido por bravura e eu estou vivo por causa dele, nós estávamos na Rua Goiás, em Quintino, aguardando o término de serviço, quando escutamos alguns disparos de arma de fogo, precisamente de fuzil. Nós conseguimos identificar que era de fuzil, mas não sabíamos o que estava acontecendo. E naquela fração de segundos, naquele pouco tempo para você identificar o que está acontecendo e tomar alguma atitude, né, agir, nós nos deparamos com o carro dos marginais. Era uma tentativa de assalto à carga de cigarro. Eram 5 marginais dentro de um carro, 3 fuzis que eles portavam. E quando nós nos deparamos, eu e o colega, contra eles bateram com o carro na mesma calçada que nós. Nós ficamos mais ou menos uma distância de 15 metros. Eu e meu parceiro, do carro deles. E ali começou um confronto violentíssimo de mais de 30 ou 40, entre 30 e 40 disparos de fuzil na direção de mim e do meu parceiro. E um desses disparos atingiu minha perna, na altura do fêmur. E nesse momento eu tive a bacia deslocada, minha perna já ficou pendurada, eu já sabia da gravidade do que estava acontecendo. E nós não tivemos muita coisa que fazer. O fuzil do meu companheiro travou, era um fuzil bastante obsoleto. No quinto disparo, o fuzil travou, então encorajou ao marginal a partir para cima, né? Quando ele veio por trás de uma viatura para me dar um tiro que a gente chama de tiro de misericórdia. Tentar me executar mesmo. Fora os tiros que ele já tinha dado, que batiam próximo ao meu corpo. E quando ele tentou dar esse tiro de misericórdia, o fuzil dele também travou ou acabou a munição. Eu não me lembro bem. E meu parceiro estava com a pistola e conseguiu repelir o ataque deles e eles fugiram. Aí, nesse tempo, esse meu colega me socorreu, me colocou na viatura e me levou para o hospital. E depois disso, aconteceu comigo o que os colegas falaram. A gente passa a sentir que o mundo desaba, né? A gente pensa que o mundo desaba, que a gente não vai servir mais para nada. Só que não foi bem assim, graças a Deus, graças a esse projeto, o Heróis do Rio,
ao Coronel Cajueiro, a toda a equipe, que veio tirar a gente daquele lodo do ostracismo e usar a nossa história, né, em benefício dessa causa, desse problema que é muito grave, que é a vitimização policial. Porque se os nossos policiais estão sendo vitimados dessa forma, imagina o que poderia acontecer com a sociedade civil. Então, o projeto veio fazer isso, veio tirar a gente desse ostracismo. Essa é mais ou menos a minha história. Você não falou do estudo de literatura e filosofia. Na verdade, eu sempre gostei muito de ler. Eu sempre fui muito de ler. E gosto muito de escrever também. Mas não chego a ser um grande talento para essa coisa, não. Mas é mais hobby e paixão. E sobre o curso de filosofia, eu tenho estudado com o professor Olavo de Carvalho. E tenho tentado penetrar nesse mundo da cultura, né? Esse mundo intelectual. Tenho tentado fazer isso. Não sei se estou tendo muito sucesso, mas eu tenho tentado fazer isso. E em breve espero alguma das bobagens que eu tenho escrito em casa apresentar para o público. Tomara, vamos torcer, vai dar certo. A gente vai para um breve intervalo, o Alerj Debate volta já já.